Ok, então neste vídeo conversaremos sobre DNET. Vamos aqui ao primeiro caso. Temos aqui uma ressonância magnética axial T2, coronal flare, axial T1 pós-contraste. E temos aqui um DNET típico. Veja aqui na região septal, temos aqui essa lesão com hipersinal em T2. Veja que ela acomete a substância branca e o córtex e que ela é formada por múltiplos pequenos cistos, um aglomerado de múltiplos pequenos cistos na substância branca e no córtex. Às vezes os cistos confluem e você não vê direito o limite deles, mas às vezes você vê nitidamente o limite dos cistos. Aqui em flare você veja múltiplos pequenos cistos. Veja que a intensidade de sinal dos cistos é um pouco mais alta do que do líquor. E aqui em T1 pós-contraste, veja que não há realce pelo contraste. Então isso é muito típico, esse aglomerado de cistos sem realce pelo contraste, acometendo substância branca e córtex, isto é, superficialmente no parênquima cerebral. Típico do DNET. Vamos ao segundo caso, axial flare, axial T2. Observe que aqui na região do uncus, no lobo temporal esquerdo, você tem um aumento de volume e um discreto hipersinal em flare. Compare com o outro lado. E aqui em T2 vemos nitidamente esse aumento de volume e múltiplos pequenos cistos nessa região. Sagital T1, você vê o aumento de volume e vê os pequenos cistos com hipossinal aqui em T1. Coronal T1 e R, você vê nitidamente o aglomerado de pequenos cistos no córtex e substância branca subcortical do lobo temporal. Então, isso é muito típico de DNET. Vamos ao terceiro caso. Axial T2, axial flare. Aqui na região do uncus do lobo temporal direito, você vê um pequeno cisto. Aqui é o ventrículo lateral, o corno temporal do ventrículo lateral. Aqui é um cisto. Aqui em flare você vê que há uma área de hipersinal nessa região. Coronal T1, coronal T2, coronal flare. Você veja aqui a área de hipersinal nessa região, espessamento cortical, hipersinal em T2 e hipossinal em T1. Não delimita completamente cistos, mas dá a impressão de que tenha pequenos cistos. Fez o contraste, não há realce pelo contraste nessa região. Então, nesse caso aqui, o diagnóstico diferencial fica entre DNET e displasia cortical focal. E às vezes elas estão relacionadas, são patologias que podem ser concomitantes, o DNET e a displasia cortical focal. Neste caso, havia aí as duas coisas. Caso 4, sagital T1, sagital T2, sagital flare. Veja aqui no lobo temporal uma formação cística com hipossinal em T1, hipersinal em T2, hipersinal em flare. Axial T2, axial flare, axial T1 pós-contraste. Veja a formação cística acometendo córtex e substância branca subcortical, sem realce pelo contraste. Então, a maior possibilidade é que seja um DNET. Uma outra lesão que dá formação cística, mas dá um nódulo que realça nesse cisto, é o ganglioma e acomete também o lobo temporal. Mas nesse caso não havia nódulo que realçasse, não havia realce algum, apenas essa formação cística, e era um DNET. Veja aqui o T1 pré-contraste, T1 pós-contraste, não há nenhum realce nessa região. Vamos a um caso 5, axial T1 e axial T2, você veja pequenos cistos e uma área de hipossinal em T1, hipersinal em T2 acometendo córtex e substância branca subcortical.
Aqui no FLAIR você vê as áreas de cisto perdem sinal e existem áreas aqui com hipersinal em FLAIR no córtex e substância branca subcortical. Tem um pós-contraste, não há realce anormal na lesão. Portanto, compatível aí com o DINET, ok? Então nesse vídeo o objetivo aí era trazer casos típicos, imagens típicas de DINET, lembrando que essa é a imagem mais típica, aglomerado de microcistos, ok? Então nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.